Olá, previdenciaristas! Estamos aqui juntos na quinta edição do evento As Previdenciaristas. Então vem comigo, a gente vai falar hoje um ano de reforma, o que mudou, o que impactou no processo administrativo previdenciário. Então a emenda constitucional ela foi aprovada em novembro de 2019, fazendo então um ano de reforma previdenciária. E o que isso vem impactar no processo administrativo? Bom, o processo administrativo, então, ele permanece como ele era, mas claro, a gente tem aí alguns impactos, né? Em razão dessa emenda constitucional, nós tivemos um decreto regulamentando essas próprias mudanças e alterações promovidas não só pela emenda constitucional, mas pela mini reforma promovida antes, pela Lei 13.846, que foi em decorrência de aprovação da MP 871. Então, claro, isso traz sim um reflexo aqui para o nosso processo administrativo. Bom, a reforma da Previdência, ela tinha, o escopo de fazer o quê? Afastar privilégios e beneficiar aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que mais precisam do direito previdenciário, do benefício previdenciário para a sua garantia da sua sobrevivência. Bom, isso foi o que pregava a nossa emenda constitucional. Nós temos, é claro, algumas alterações aqui que elas vão contradizer, elas vão ser ampliativas no ponto de restringir direitos, ou seja, o decreto 10.410 de 2020, quando ele dá um alcance ampliando aquilo que foi trazido pela Constituição, ela vai então conflitar ali. Até porque nós temos que entender, o decreto 10.410 e qualquer outro decreto, ele serve para quê? Para fiel execução das leis, ou seja, aquelas leis que foram criadas, a emenda constitucional, a própria Constituição, a lei de benefícios e outras leis que regulamentam aqui o direito previdenciário, elas devem ser aplicadas pelo servidor. Então, para que essa aplicação se dê de forma correta, o decreto ele vem ali trazendo um alcance de como o servidor deve se portar naquela situação, na concessão, na manutenção daquele benefício. Mas é claro, embora o decreto ele não possa inovar, até porque nós segurados, nós administrados, num geral, quando a gente fala do direito administrativo, nós só podemos ser obrigados de fazer algo ou de deixar de fazer algo em virtude de lei. Então o decreto ele não tem essa força. Nós temos que lembrar também da hierarquia das normas previstas lá no artigo 59 da Constituição. Ou seja, o decreto então ele visa trazer uma regulamentação para a normativa já existente, mas não inovar. Então o que a gente vai observar aqui no processo administrativo existem algumas mudanças, então algumas delas vêm em decorrência da emenda constitucional 103 de 2019. Uma delas que eu quero destacar aqui com vocês é com relação às contribuições. Então, o que é importante? Dica 1 para o previdenciarista. Análise do CNIS. Por que a análise do CNIS é tão importante? Porque vai trazer ali as pendências, indicadores que vão trazer informações relativas às contribuições do segurado, que vão impactar ali na qualidade de segurado, no tempo de contribuição, na própria carência do benefício, que são requisitos aí imprescindíveis para a concessão desse melhor benefício. Então, quando a gente vai fazer a análise desse CNIS, o primeiro passo a se observar fiquem atentos às contribuições que foram vertidas pelo segurado. Por quê? Tudo aquilo que ele contribuiu até o dia 13/11 de 2019, então até a emenda constitucional, nós temos o seguinte posicionamento: se ele era afiliado nas categorias de empregado, trabalhador avulso, empregada doméstica, nós temos o quê? Aquela presunção da contribuição. Então, independente do valor daquela contribuição, seria computado para todos os fins, qualidade de segurado, carência, tempo de contribuição. Para os individuais e para os facultativos, sempre nós tivemos que demonstrar o quê? Que aquela contribuição, ela atingia pelo menos o limite mínimo legal, que é o salário mínimo. Então, para os empregados trabalhadores avulsos e para o empregado doméstico, não existia, Se tivesse abaixo do salário mínimo, não tinha essa importância. Relevantemente, seria considerada essa contribuição. Mas, a partir da emenda constitucional, o que trouxe o artigo 29 no seu texto lá na emenda, foi o seguinte:
Se as contribuições elas estiverem abaixo do salário mínimo, elas não serão consideradas para fins de tempo de contribuição. O que significa dizer isso? Quando o empregado doméstico, trabalhador avulso e também o empregado, eles verterem contribuições, mesmo que elas não ultrapassem o limite legal, se elas não ultrapassarem o limite legal, eles também terão o dever de complementar essas contribuições. E aí a Constituição trouxe 3 modalidades para a regularização dessas contribuições. A possibilidade de complementação do valor, ou seja, dentre aquela diferença que faltava para o salário mínimo, esse segurado vai ter que recolher então. Essa diferença ela veio prevista no Decreto 10.410 de 2020, que são 7,5% da diferença, então ele deve recolher isso para contar aquela competência para fins de tempo de contribuição. Bom, ok. Outras possibilidades de fazer ali o ajuste dessas contribuições abaixo do salário mínimo, quais são? O agrupamento ou a utilização de uma competência em outra. Então vamos entender porque são novidades aí que vieram com a emenda constitucional. Então, no agrupamento existe a permissão de que aquelas contribuições elas sejam agrupadas. Então, se eu tenho mais de uma contribuição que está abaixo do limite mínimo, elas não seriam contadas para nenhum fins. Então, vamos supor que no ano de 2020, julho, agosto, setembro, todas essas contribuições ficaram abaixo do limite mínimo legal, que é salário mínimo. Então, elas não seriam computadas. Mas há a possibilidade de agrupar, ou seja, eu posso pegar essas 3 competências de julho, agosto e setembro e juntá-las para formatar uma contribuição e aquilo ser válido para carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado. Então, agrupamento, eu posso no mesmo ano civil pegar aquelas competências que não atingiram o mínimo legal e agrupá-las até o limite mínimo legal. Então, a permissão é chegar nesse limite mínimo legal. Ok, então falei do agrupamento e a utilização. O que seria essa modalidade? Seria pegar meses em que a competência ela excedeu o salário mínimo, utilizar esse excedente para uma outra competência que está abaixo do salário mínimo. Então são essas modalidades. Quando é que eu posso fazer essas regularizações? A qualquer tempo. Então, o segurado, em qualquer momento, ele pode pegar essas suas contribuições que não estão ali dentro do limite mínimo e ajustá-las por meio desses 3 procedimentos: complementação, agrupamento ou utilização. E tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? No agrupamento e na utilização, eu só consigo fazer esse ajuste dentro do mesmo ano civil, deixando bem claro que esses ajustes também podem ser feitos a qualquer tempo. Porém, eu só posso utilizar uma competência para complementar outra se elas estiverem no mesmo ano civil. Eu só posso agrupar competências do mesmo ano civil. Ou seja, se elas estão no ano de 2020, eu consigo utilizar e eu consigo agrupar. Agora, eu posso pegar uma competência de um outro ano, por exemplo, 2019, para fazer o ajuste em 2020? Não, nesse caso não é permitido porque são competências de anos diferentes, tudo bem? Então, ajustes podem ser realizados a qualquer tempo, complementação, agrupamento e utilização, porém, eu só consigo agrupar e utilizar salários de contribuição que estejam dentro do mesmo ano civil, tudo bem? Porque aí, algumas vezes eu percebo que se faz alguma confusão nesse sentido. Outra possibilidade que foi trazida é que o próprio dependente também pode fazer ajuste dessas competências, mas para ele não é igual para o segurado, que poderia fazer a qualquer tempo. Para o dependente existe um prazo que foi fixado lá na lei, no decreto 10.410 de 2020. Que prazo seria esse? Até o dia 15 de janeiro do ano subsequente ao óbito. Então, se o segurado faleceu muito próximo ao fim do ano, ele teria um tempo muito curto para regularizar essas competências. Enquanto que se o óbito ocorresse no começo do ano, teria até o dia 15 de janeiro do
ano subsequente. Então, o que nós destacamos aqui? Existe uma diferenciação, né? Eu não tenho uma igualdade, um equilíbrio entre todos os dependentes que forem solicitar essa regularização. E se o segurado pode fazer isso a qualquer tempo, por que não o dependente também não poderia realizar essa regularização a qualquer tempo? Até porque, né, teve ali o fato gerador. Então, essa seria uma das discussões. Existiu o fato gerador, que é a atividade laboral remunerada, por que não, então, ajustá-la a qualquer tempo, mesmo o dependente? Até porque nós temos que lembrar que existem princípios que regem aqui o direito previdenciário. Uma delas é o quê? O valor social do trabalho. Então, se existiu de fato a atividade laboral remunerada e essa filiação ela é obrigatória, né, conforme o artigo 201 da Constituição Federal, por que não essa regularização não poderia ser realizada se houve sim o fato gerador que é o trabalho remunerado? Tudo bem? Então, essa é uma das discussões. A segunda coisa aqui que eu quero destacar com vocês. Bom, o artigo 29, então, trouxe essa modalidade, foi o decreto 10.410 de 2020, quem veio regulamentar de fato como é que essa situação vai ocorrer. É claro que provavelmente haverá ainda uma portaria ou algum memorando trazendo isso de forma mais detalhada, mas o decreto ele trouxe a seguinte particularidade. Então, a Constituição ela fala que esse período não será contado se ele estiver abaixo do salário mínimo para fins de tempo de contribuição. Então, o que a gente observa? O decreto, ele deu ali uma ampliação do que trouxe esse artigo 29 da Emenda Constitucional. Por que ele trouxe uma ampliação? Ele ampliou essa restrição, então se estiver abaixo do mínimo, ele não vai considerar para tempos de contribuição, qualidade de segurado e carência. Mas vejam que a Constituição, ela se pautou apenas na questão da contagem do tempo de contribuição. Ela não trouxe essa restrição quanto o cômputo do tempo para fins de qualidade de segurado, nem para fins de carência. Então, nós temos o quê? Um extrapolamento do poder regulamentador do decreto. Ou seja, nós teremos que discutir isso na via administrativa, porque se a Constituição não trouxe essa restrição e houve sim atividade laboral remunerada, por que não o segurado não vai ter, né, aquele período contado para fins de carência, nem para tempo de contribuição? Aliás, nem para tempo de contribuição, nem para qualidade de segurado. Se a gente pensar aqui na qualidade de segurado, a qualidade de segurado não é uma condição na qual, ocorrendo o fato gerador, aquele segurado de forma automática, ele é filiado ao sistema previdenciário? E se assim o é, o que a gente tem que pensar, como é que eu não vou considerar aquele tempo para fins de qualidade de segurado? Ok não ser contado aquele tempo para fins de tempo de contribuição, porque está abaixo do mínimo, a Constituição trouxe isso lá na Emenda Constitucional no seu artigo 29, essa situação. Mas não trouxe essa restrição quanto ao cômputo da carência e nem com relação ao cômputo aqui da qualidade de segurado. Então, essa é uma discussão que nós temos que levantar tanto no processo administrativo e no processo judicial. Mas por que eu trouxe aqui para vocês dizendo que é importante a gente olhar o CNIS? Porque essa regularização, gente, via de regra, ela tem que ser feita na esfera administrativa. Quando você vai para a via judicial, já solicitar a concessão de um benefício, o juiz ele vai verificar se aqueles pressupostos eles foram ou não atendidos. Então, se você não regularizou essa situação, o que o juiz vai olhar é o seguinte: olha, não existe aqui os requisitos legais, porque eles não foram preenchidos. Então, toda vez que tiver uma relação aí de contribuições abaixo do mínimo, vocês devem efetuar essa regularização já na via administrativa. Não deixem para regularizar isso na via judicial. E a minha segunda dica aqui, importantíssima também, é que você, advogado, faça o planejamento previdenciário, que é um dos serviços que você pode fornecer aí no seu escritório. E por que ele é tão importante? Ele já era importante antes da reforma da Previdência e com a reforma ele toma uma relevância ainda maior. Eu acho que é fundamental, não tem como hoje você fazer análise sem fazer efetivamente um planejamento a fundo, que é um estudo das contribuições, cálculo. Isso já era antes muito forte e com a emenda constitucional ainda mais. Por quê? Você vai ter que fazer avaliação de muitas regras,
Porque com a emenda constitucional nós temos regras permanentes, nós temos regras do direito adquirido e ainda temos regras de transição, né? Só para aposentadoria por tempo de contribuição, quando a gente fala aqui das regras de transição, nós temos 4 regras, né? Para comum. Para quando a gente fala aqui do professor, mais 3 regras. Quando a gente traz ali a aposentadoria especial, nós temos 2 regras. Então, vejam que é relevante e importante, então, que vocês façam uma boa análise do CNIS e que vocês sempre façam também o planejamento previdenciário. Então, essa foi as minhas dicas aqui para o processo administrativo. Lembrando também, não deixem de juntar os documentos na primeira oportunidade que vocês tiverem no processo administrativo, porque o decreto 10.410 de 2020 também trouxe aí uma particularidade, que tudo aquilo que for juntado após a decisão administrativa, então se você juntou um documento na via recursal, o INSS vai entender que esse documento é um documento novo, ou seja, os reflexos financeiros, né, o marco ali da entrada do requerimento vai ser ajustado para a data em que você juntou esse novo documento. Então, espero que vocês tenham curtido aí, aliás, curtam, compartilhem essas dicas com os amigos previdenciários e nós nos vemos, é claro, né, lá no Instagram. Então, convido vocês a participarem do Instagram, me procurem lá, glaucia.cs, todo dia tem uma novidade. E também lá no Telegram vocês me encontram no grupo INSS e Previdência, tá bom? Então, deixo aqui o meu grande abraço para você, previdenciarista, e nos vemos então lá no Instagram e no Telegram. Tchau, tchau!